Vamos lá então, pessoal. Vamos dar continuidade aí à última etapa do módulo de hematologia, curso Laboratório Clínico 2, onde nós iremos ver a interpretação e correlação clínico-laboratorial do hemograma com foco na série branca e série plaquetária. Tá bom? Então nós temos que ter a noção que o hemograma nada mais é do que uma foto, tá? Ela é uma foto daquele momento que você está vivendo o agora, tá? O momento que você fez a coleta ali. O hemograma ele pode ser modificado drasticamente minutos após essa foto, tá? Se você tira uma foto rindo e depois logo em seguida fazendo uma careta, tá? É a mesma coisa com o hemograma, você fazer uma coleta em um hemograma agora e logo em seguida sofrer um acidente e fazer um hemograma, Deus me livre, tá? Mas os parâmetros todos irão sofrer alterações, tanto na série vermelha, quanto nas hemácias, quanto nas plaquetas, elas podem sofrer alterações drásticas, tá? A não ser que a pessoa esteja em um estado de equilíbrio pleno, não sofra nenhuma patologia, o hemograma tende a ser constante. Então ele serve como parâmetro de monitoramento, tá? Desde que essa pessoa esteja dentro dessa constância. Mas sujeito a infecções, a hemorragias, esse hemograma pode mudar drasticamente em questão de minutos. Então, ele é apenas uma foto, da mesma maneira que você representa dessa forma, tá bom? E 70% das decisões médicas são baseadas em exames laboratoriais, e o hemograma é o exame que é mais utilizado para a realização dessas decisões, porque o hemograma ele é um multiparâmetro, né? Ele dá ali a noção da sua oxigenação, ele dá uma noção do seu estado imunológico, do seu estado nutricional como um todo, né, do seu estado da sua capacidade de passar por situações é, de risco como hemorragias. Então, o hemograma ele é um fator múltiplo ali que o médico pode avaliar. Um dos exames com certeza mais solicitados. Nas interpretações básicas, nós dividimos o hemograma em três séries: série vermelha, série branca, plaquetas. A série vermelha nós já vimos tudo, né? Que avalia mais o estágio de anemia, o estado volêmico. Depois, na série branca, nós temos a presença de infecções virais, infecções bacterianas, fúngicas ou parasitárias, cada qual com sua célula predominante, e a avaliação da hemostasia primária através dos elementos figurados conhecidos como as plaquetas. No hemograma interpretação avançada, nós temos a hematoscopia, que permite a análise presuntiva através do que você está visualizando ali, não basicamente em relação à contagem, mas em relação à morfologia, tanto de células vermelhas quanto das células de defesa, quanto das plaquetas, né? Dá para ter uma noção do estado nutricional, da presença ou ausência de algumas doenças genéticas bem características, né? De alguma eventual neoplasia, principalmente neoplasias de origem medular, da medula óssea, tá? Neoplasias, né? Sobre a atividade de produção da medula óssea, sobre a resposta a determinados medicamentos que têm uma ação direta sobre o hemograma, fazendo com que aumente determinado tipo de célula ou que diminui a produção de determinado tipo de célula, com relação a respostas alérgicas, com relação à resposta inflamatória e a gravidade de quadros infecto-contagiosos. Então, o hemograma tem todas essas funções aí. Então, geralmente, o laudo do hemograma, vocês vão ver o laudo dessa forma. E eu aconselho que vocês guardem esse slide aí, tá?
porque ele está muito bem explicado como que deve ser um laudo padrão de hemograma. Então ele é dividido em 3 partes, porque o hemograma realmente ele faz essa divisão, ele vai ver a série branca, a série vermelha e a série plaquetária. Então, na série branca ali, nós temos os 3 primeiros elementos que são contados e dosados, né? O que é contado ali é a contagem de eritrócito, o que é dosado é a hemoglobina, e o hematócrito ele é calculado através de uma porcentagem, percentil, tá? E todos os parâmetros VCM, HCM, CHCM e RDW são matematicamente calculados, tá certo? E é interessante que as observações relacionadas à hematoscopia de cada área fiquem na sua respectiva área e não informar como um todo no fim, que pode levar a uma confusão. Então, por exemplo, você fez a primeira parte do hemograma, tem alguma alteração? Coloque na primeira parte do hemograma as alterações relacionadas à série vermelha, tá? Então aí depois você fez a série branca, você fez lá a contagem dos leucócitos, identificou determinadas alterações importantes, coloque as alterações da série branca logo abaixo das células da série branca, dos leucócitos, para não confundir. As plaquetas, a mesma coisa. Por fim, coloquem lá determinadas alterações que vocês identificaram relacionadas a plaquetas abaixo das contagens da plaqueta, setorizando o hemograma de forma que ele fique mais bem estruturado para avaliação clínica. Aí na série vermelha eu vou passar um pouquinho mais rápido, que isso aqui nós já vimos, tá? Então os glóbulos vermelhos, hemoglobina, hematócrito, são os índices hematimétricos, VCM, CHCM, RDW, que é o coeficiente de anisostose que nós já vimos em aulas anteriores. Isso aí eu vou estar pulando, que já é tudo repetido de aulas anteriores. Mas aqui está bem explicadinho, depois vocês podem passar por aqui para um entendimento melhor, tá? Bom, com relação às anemias, acho que a gente tem que passar um pouquinho, que isso aqui é bastante da parte clínica, que a gente tem que ter essa correlação. Nós temos anemias normocíticas e normocrômicas. Um exemplo de anemia normocítica e normocrômica clássico seria provocado pela insuficiência renal crônica. Anotem isso aí. Anemias normocíticas e normocrônicas. Um exemplo principal onde você vai ter esse tipo de anemia seria na insuficiência renal crônica. O que acontece na insuficiência renal crônica? Como já diz o nome, o rim ele não vai estar trabalhando plenamente. E existe um mecanismo, tá, de feedback entre rim e medula óssea que vai controlar a produção sanguínea. Como que é feito isso? Então, o rim, por ser um órgão, vamos dizer assim, que todo o nosso sangue passa por ele para ser filtrado, depurado, então esse rim ele possui mecanismos receptores que eles conseguem detectar a volemia, ou seja, a quantidade de sangue que passa diariamente ali nos seus microvasos para serem filtrados e depurados. Quando o rim detecta uma diminuição dessa volemia, ele começa a produzir, tá? Não está tendo imagem? Ixi, mas está tendo a minha voz. Esse slide está bem pesado. Aqui apareceu para mim, mas de qualquer forma eu estou gravando. Presta a quem tiver com dificuldade de imagem aí, depois vê a gravação. Voltou? É que esse slide é pesado mesmo. Esse PowerPoint aí demorou até para carregar. Mas como eu estava falando, quando o rim ele detecta essa hipovolemia, ele possui esse mecanismo de receptor que vai começar a liberar um hormônio chamado eritropoetina, tá? Anotem aí o nome desse hormônio, eritropoetina. E essa eritropoetina,
ela vai ser um gatilho que vai estimular a medula óssea a produzir novas células sanguíneas, novas hemácias, tá certo? Então é um feedback. Se você diminui, o rim produz a eritropoetina vai até a medula óssea e induz a produção de hemácias jovens. Mas na insuficiência renal, o que acontece? Você vai ter uma baixa produção de eritropoetina pelo rim, porque o rim já está em uma certa falência, tá? O rim está hipofuncional. Se ele está hipofuncional, ele está com deficiência tanto na produção de eritropoetina quanto nas suas características básicas de filtração e depuração glomerular. Logo, esse rim vai funcionar de forma ineficiente, vai produzir menos eritropoetina. Então, com o passar do tempo, as hemácias na pessoa que tem insuficiência renal, elas vão sendo, passando por aquele seu ciclo vital, elas vão saindo da circulação, sendo retiradas as hemácias velhas, e o rim não consegue mais detectar ou emitir o sinal para a medula óssea produzir hemácias novas. Então, essas hemácias começam a ficar antigas em um número cada vez menor. Então, geralmente a pessoa que evolui com insuficiência renal crônica, ela vai desenvolver anemia normocítica e normocrômica por deficiência de eritropoetina, tá certo? Anemias microcíticas, normocíticas ou hipocrômicas, né? Aquelas principalmente aquela que eu já falei na aula passada, relacionada à deficiência de ferro, relacionada à hemoglobinopatia C, que seria talassemia, onde você tem uma diminuição no volume das hemácias e uma consequente diminuição na saturação de hemoglobina dessas mesmas hemácias. Anemias macrocíticas relacionadas à deficiência de vitamina B12, ácido fólico, anemia perniciosa, anemias de origem hepática, de doenças hepáticas, anemias provocadas por quimioterapia, geralmente são anemias macrocíticas. Quais são os sinais clínicos dessa anemia? Primeira coisa, cansaço, fraqueza, pele pálida, batimentos cardíacos irregulares, falta de ar, dor no peito, tontura, mãos e pés frios, dor de cabeça. Tá? Esses sintomas persistindo, o hemograma já seria um exame que poderia indicar uma eventual anemia. Passando adiante aqui, principais tipos de anemia. Anemias de origem nutricional. Quais são dois tipos de anemias de origem nutricional? Anemia ferropriva, anemia perniciosa também, que ela é um tipo de anemia de origem nutricional, onde você tem um componente inflamatório intestinal que pode diminuir a absorção de determinadas vitaminas, como vitamina B12, ácido fólico. Nós temos a anemia gestacional, provocada também pela diminuição da absorção, pela carência nutricional de vitamina B12 e ácido fólico, devido ao quadro gestacional que necessita de uma maior quantidade dessas matérias-primas, então pode levar a essas anemias de origem nutricional. Anemia de origem infecciosa. Alguns agentes infecciosos eles levam à hemólise, tá? E consequentemente a anemia, como por exemplo o parasita causador da malária, tá? O Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae, que são as três principais espécies de Plasmodium que causam a nossa malária, que é uma doença tropical hemolítica. Então, esses parasitas, para se reproduzirem, eles utilizam da hemácia como célula-alvo. Então, eles entram no nosso organismo através da picada do inseto, infectam a hemácia e, através da multiplicação de suas formas evolutivas, eles vão
invalidar essas hemácias, estourar elas e partir para outras hemácias e fazer assim uma cadeia de reprodução, levando a uma anemia profunda. Então seria um tipo de anemia de origem infecciosa. Anemias de origem farmacológica são aquelas provocadas por medicamentos, principalmente quimioterapia. Quimioterapia, ela não consegue distinguir as células sadias das células cancerosas e muitas vezes levam a essa reação cruzada, levando uma anemia por fogo cruzado, vamos dizer assim. Depois, anemias causadas por doença crônica, como é o caso que eu falei para vocês, da insuficiência renal crônica, que leva a esse tipo de anemia, normocítica normocrônica, anemias ocasionadas por doenças autoimunes. Quase todas as doenças autoimunes elas têm esses autoanticorpos que atacam o nosso organismo e esse geralmente leva a um quadro de anemia crônica, tá? Então, isso aí tem, né, a lúpus eritematoso, a própria artrite reumatoide grave, todas essas doenças vão gerar um certo grau de anemia, síndrome de Sjögren. Então, tem que ficar de olho nessas doenças aí. Anemias hereditárias são aquelas provocadas pela pela cadeia de produção inadequada na medula óssea, tá? Causando defeitos genéticos na produção de hemácias. Vou partir aqui para outro. Aquilo que eu falei para vocês na aula passada, como que se distingue uma talassemia de uma anemia por deficiência de ferro. Então, essa tabelinha aqui mostra de maneira bem intuitiva, tá? O que acontece? Quando você tem uma anemia por doença de ferro, você tem diminuição de ferritina, você tem diminuição do ferro, você tem uma diminuição de transferrina, que são os principais elementos, tá? Do perfil do ferro, da cinética do ferro, tá vendo? Todo o perfil da cinética do ferro vai estar diminuído. E na talassemia você não vai ter essa diminuição. O que você faz? Aí o médico tem que partir para um diagnóstico secundário, solicitando um outro tipo de exame, que seria eletroforese de hemoglobina. Aí, se a eletroforese de hemoglobina dá negativo para a talassemia, aí você vai ter que fazer a pesquisa de outras doenças relacionadas a anemias microcíticas, tá certo? Por exemplo, anemia sideroblástica e envenenamento por chumbo, onde o perfil vai estar dessa forma, tá? Anemias de doença crônica também pode ser que desenvolva anemia microcítica, tá? Então o perfil do ferro vai estar dessa forma aqui: ferritina normal, porém ferro baixo, tá? Por algum motivo de base que essa pessoa tem. Então esse aqui é um quadro comparativo bastante intuitivo e prático para interpretação de tipos de anemia microcística e hipocrômica. Bastante útil isso, tá? A eletroforese de hemoglobina nada mais é do que você colocar a molécula de hemoglobina e separar as suas frações, né? Então você tem a fração A, que seria relacionada à hemoglobina normal da pessoa, você tem a fração F, você tem a fração S e a fração A2, tá? Então, quando a pessoa é normal, ela vai ter esse fenótipo aqui, que seria a hemoglobina AA, tá? Uma pessoa que ela tem uma grande quantidade de hemoglobina A, que seria hemoglobina de adulto, e uma pequena fração de hemoglobina A2, que é uma hemoglobina transitória. Essa hemoglobina F aqui seria aquela hemoglobina fetal, tá? Essa hemoglobina fetal aqui seria aquela hemoglobina de transição, tá certo? Que ela é presente em quadros de talassemia.
Aí você faz o cruzamento dessas diferentes presenças de hemoglobina. Então aqui tem a hemoglobina SS, que seria a hemoglobina falciforme verdadeira, né? Que você não tem a presença de hemoglobina A, apenas presença de hemoglobina S. Essa seria a hemoglobina falciforme, forma grave. E você tem aqui a forma de hemoglobina falciforme traço falcêmico. Você tem uma porção de hemoglobina A, que seria a hemoglobina normal do adulto, mais uma porção da fração S. Então, a partir da eletroforese de hemoglobina, você tem uma subdivisão através da migração das diferentes frações através de um papel de celulose, tá? Que utiliza para fazer essa migração. E o resultado é dessa forma aqui que ele vai ser expresso, tá? É uma técnica bastante utilizada até hoje, só que é uma técnica um pouco difícil de se fazer em laboratórios de pequeno porte, mas é uma técnica muito legal, muito bonita para diagnóstico, tá? Então, através dessa técnica aí você tem possibilidade de estar direcionando aí para diversos tipos de hemoglobinopatias. Qualquer hemograma que dá muito alterado deveria ser submetido a uma qualquer hemograma onde a série vermelha, né, vamos dizer assim, dá muito alterado, você tem uma anemia bastante evidente, deveria ser submetido a uma eletroforese de hemoglobina para a pesquisa de uma eventual malformação genética, tá? Que pode ser identificada através dessa separação aqui das frações de hemoglobina. Partindo aqui agora para a série branca, nós temos aí agora as nossas amiguinhas, nossas células. Então, nós temos as células chamadas agranulocíticas. O que seria isso? São células que não possuem granulações tóxicas ou granulações azurófiras ou granulações que são que participam de reações citoquímicas, tá certo? Então essas granulações elas são presentes nos chamados granulócitos. Então os agranulócitos são as células conhecidas como os linfócitos e monócitos, tá? Já os granulócitos é uma derivação conhecido como neutrófilo, granulócito, tá? Basófilo e eosinófilo. Então nós vamos ver as características e as funções de cada uma dessas células daqui para frente e suas progenitoras, suas células jovens. Então, na série branca aí, a parte do sangue que traz as características do leucócito é chamada de série branca ou leucograma. Com relação ao número normal de leucócitos na circulação, nós estimamos esse número normal entre 4.000 e 10.000 por milímetros cúbicos de sangue. Valores superiores indicam um quadro chamado leucocitose e um quadro abaixo denomina-se um quadro chamado de leucopenia. Tá? Tipos de células do hemograma. A predominância seria de neutrófilos, que são as células predominantes, onde ela consegue uma porcentagem de 60 a 65%. Depois nós vamos ver a função de cada uma e a morfologia específica de cada uma, tá? Depois ali nós temos os basófilos, que são as células mais raras, onde nossa porcentagem varia entre 0 e 1%. Não sei se vocês lembram, mas eu falei numa aula anterior que tem que ficar atento a essa célula aí, porque quando você tem uma porcentagem significativa dela, possivelmente você está de frente de algum processo mais grave, que pode ser inclusive uma neoplasia, tá? É uma célula que pode indicar uma eventual neoplasia aí, principalmente hematológica.
Depois nós temos os eosinófilos, que são aí uma porcentagem entre 2 e 4%, linfócitos de 20 a 30%, monócitos de 4 a 8%, linfócitos reacionais, também conhecidos como os plasmócitos, de 0 a 1%. E o bastão, que seria uma fase antecessor aos neutrófilos segmentados, que podem ser de 0 a 5%. E através desse número de bastões que nós vamos identificar eventuais quadros infecciosos, também conhecidos como desvio à esquerda, tá? Só que o desvio à esquerda pode ter outras células jovens progenitoras dos bastões, que podem ser os metamielócitos, os mielócitos, promielócitos e até blastos mieloides, tá? Ou blastos linfóides também, dependendo da, da patologia, tá? Essas células jovens aí que eu acabei de citar estão mais relacionadas a quadros de leucemia e não quadros infecciosos. Geralmente no quadro infeccioso o que a gente acha seria bastão, tá? Número de bastões elevados e às vezes eventualmente metamielócitos. Passou disso aí, você já fica com a pulga atrás da orelha. Geralmente, quando você acha a célula mais jovem do que metamielócito, possivelmente a gente está lidando aí com um quadro de leucemia, tá bom? Com relação à morfologia dos leucócitos, nós temos ali a divisão que seria a célula indiferenciada pluripotente, chamada também de stem cell, que é a célula tronco, tá? Essa célula tronco ela pode ser encontrada tanto na medula óssea quanto no sangue de cordão umbilical, tá? Devidamente processado e separado por métodos bem específicos, modernos, tá? Então, a célula stem cell ela vai dividir em duas linhagens, a linhagem linfóide, tá? E a linhagem mieloide. A linhagem linfóide ela vai dar origem apenas às células conhecidas como linfócitos, tá? Então a célula linfóide é fácil, tudo que não vai ser linfóide vai ser produzido pela linhagem mieloide. Então essa célula ela vai diferenciar em duas células indiferenciadas, que é a célula indiferenciada linfóide e a célula indiferenciada mieloide. E através do estímulo de substâncias como interleucinas e outras catalisadores, vamos dizer assim, substâncias indutoras, tá? Geralmente interleucinas, essas células vão se diferenciar, tá? Em determinadas células. Então, ali nas células linfóides, nós temos os linfoblastos, que seriam as formas mais jovens do linfócito. Geralmente, esse linfoblasto é uma célula grande, com a relação núcleo-citoplasma grande. Citoplasma irregular e bastante basófilo, tá? Bem azulado. A cromatina dessa célula costuma ser uma cromatina frouxa com nucléolos aparentes. O que são nucléolos aparentes? Nucléolos aparentes seriam essas manchas brancas aqui dentro da cromatina, tá? Que mostra um material genético, tá bom? Depois essas células vão para uma fase seguinte, onde ela forma os prolinfócitos. Então nós temos os prolinfócitos B e os prolinfócitos T. Não tem como distinguir os prolinfócitos num sangue de hemograma normal, tá? Isso aí é feito através da citogenética ou imunocitoquímica, para você fazer essa distinção entre linfócito B e linfócito T. E depois a última etapa,
de maturação celular das células linfóides, nós vamos ter aí os linfócitos B e os linfócitos T. Nós temos também uma terceira classe de linfócitos que não está citada aqui, que seriam os linfócitos natural killer, tá? Que são linfócitos especialistas em destruir células neoplásicas e determinados tipos de antígenos. E aqui também, depois que esses linfócitos eles são ativados, eles são transformados nos plasmócitos. Esses plasmócitos aqui têm uma ação efetiva na produção de anticorpos. Beleza? Depois, aqui nós temos a linhagem mieloide, aonde a stem cell pluripotente ela vai dar origem a célula indiferenciada mieloide, que por sua vez vai sofrer da ação de diversas interleucinas, e essas interleucinas vão dar o estímulo para essas células se diferenciarem em diversas linhagens, desde da linhagem menos madura e com uma função diminuída até a linhagem até a célula final madura com sua função definida. Então, aqui, por exemplo, nós temos o promielócito basófilo, que se transforma em mielócito basófilo, depois metamielócito basófilo, depois basófilo bastão, depois basófilo segmentado, tá? O basófilo é muito difícil você ver o basófilo já maduro, quanto mais os basófilos jovens. Você só vai conseguir ver esses basófilos jovens aqui dentro do mielograma, tá? No sangue medular. Depois nós temos aqui a série dos eosinófilos, que também contém o promielócito eosinófilo, o mielócito eosinófilo, metamielócito eosinófilo, bastão eosinófilo e o eosinófilo maduro. O eosinófilo maduro ele é bastante fácil de ser visualizado, tá? Ele geralmente é bilobular, tá? Eles são 2 lóbulos, mas pode encontrar eosinófilos com mais lóbulos, mas normalmente é a célula Ray-Ban, parece um óculosinho, um óculos Ray-Ban, tá? O citoplasma dele é um pouco mais avermelhado, tanto é que ele é chamado eosinófilo, ou seja, ele tem uma afinidade para o corante eosina, que é um corante vermelho, lembra lá da coloração do panótico, é o corante número 2, ele tem uma afinidade maior para eosina, enquanto o basófilo ele tem uma afinidade maior pelo azul de metileno, que é o corante azul, que é o último corante lá. E depois nós temos a linhagem dos neutrófilos, né? Os neutrófilos nós temos aí mieloblasto, promielócito, mielócito neutrófilo, metamielócito neutrófilo, neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado. E deu o horário aí do intervalo, eu vou parar aqui um pouquinho, 15 minutinhos, 9h10 nós voltamos para finalizar a aula, beleza? Nesse slide aí.